Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. De volta para falar um pouco mais sobre a sala de aula, para pensar um pouco mais sobre a sala de aula. É sempre uma reflexão, né, que tem o objetivo de ser esclarecedora, porque eu estou em sala de aula, né? Eu faço parte desse time, então eu tenho uma ideia melhor, eu tenho uma visão maior, evidentemente, do que quem não está lá, de como as coisas estão realmente funcionando e de quais são as lutas que a gente enfrenta diariamente no nosso trabalho. Acho que a sociedade, de modo geral, não tem muita percepção disso. Para além daquilo tudo que já foi falado no vídeo anterior, a questão das dificuldades com o celular, da dispersão dos alunos, a gente ainda lida com outro problema, que é o trabalho com as crianças com deficiência. Até há pouco tempo a gente chamava de crianças especiais. Aí a nomenclatura vai mudando, né? Às vezes parece que a cada mês ou a cada semana. Mas assim, de tempos em tempos a nomenclatura muda e mudou para criança com deficiência. E tem sido uma dificuldade enorme lidar com essas crianças com deficiência em sala de aula, porque nós não temos preparo para isso, né? Nós não temos preparo técnico para isso. Sim, tivemos um curso, uma oferta, né, da Secretaria de Educação para que a gente aprendesse a trabalhar com crianças com deficiência, mas assim, aquilo tudo foi muito limitado. O que eu posso dizer sobre o curso, eu fiz o curso inclusive, o que eu posso dizer sobre ele é que tudo aquilo foi muito limitado. O curso não foi extenso, o curso não foi profundo, o curso foi muito superficial. Fazendo uma leitura hoje do que eu encontro em sala de aula e da realidade que eu vejo do trabalho com os professores que lidam com crianças com deficiência, fica evidente que o curso foi muito limitado, foi bem superficial. Ajudou? Ajudou. Deu uma luz. Mas a gente precisa de muito mais do que isso. E o que eu tenho observado frequentemente é essa dificuldade do professor de trabalhar com uma criança que tem deficiência na sala com crianças que não têm deficiência. Parece que é tudo às mil maravilhas, né? Quando você lê o documento orientador, porque vai dar certo, porque vai funcionar. Gente, o dia a dia é bem diferente. O dia a dia é bem desafiador. Parece que é simples, mas não é. As coisas que surgem, as emergências que surgem, conforme a semana vai transcorrendo, são terríveis, são difíceis de lidar. Sem contar o fato de que, em média, nós temos 40 alunos por sala. Cada sala de aula comporta, em média, 40 alunos. Pense, você tem um aluno só com deficiência em sala de aula e você tem que preparar material para trabalhar com ele de modo distinto, de modo diferente. Não dá para trabalhar do mesmo modo. Não dá para passar para esse aluno o conteúdo com as mesmas estratégias utilizadas para com o aluno dito normal. Não tem como. Você tem que fazer um arranjo diferente, você tem que baixar conteúdos diferentes, se você for, evidentemente, fazer uma pesquisa via internet. Se você for preparar a aula, como ela de fato tem que ser, você precisa lembrar que esse aluno não acessa facilmente o conteúdo a partir da sua fala, não acessa facilmente o conteúdo a partir do seu texto, da sua aula expositiva. Enfim, você tem que fazer uma mudança completa no seu modo de pensar a aula para aquele indivíduo, para aquela criança com deficiência, porque é necessário. Exige-se isso, não tem como ser diferente, né? Senão ela não vai aprender conteúdo, ela não vai apreender conteúdo nenhum. Sem contar o fato de que, da observação que fazemos na sala de aula, dificilmente os alunos com deficiência conseguem obter o mesmo grau de intensidade no aprendizado que as crianças ditas normais conseguem. Bom, a gente sabe muito bem que uma criança com deficiência, qualquer avanço que ela conseguir obter vai ser uma maravilha, né? Ah, não sabia o alfabeto, agora aprendeu o alfabeto, tá ótimo. Não sabia pronunciar a letra A, aprendeu a pronunciar a letra A. Gente, dependendo do grau de dificuldade que a criança tem por conta da deficiência, o mero aprendizado de uma palavra, de uma língua, de uma letra, já é o suficiente para a gente bater palma. Estou falando de coisas graves, de coisas sérias, né? Ah, aprendeu a soletrar a letra I, já é uma coisa para a gente comemorar, porque há crianças com deficiências bem graves. Mas, de modo geral, pensando nessas com deficiências graves ou nessas com deficiências menos graves, de modo geral não é fácil, porque você tem que preparar um conteúdo diverso para que essa criança tenha acesso, você tem que utilizar estratégias diferentes
para que essa criança tenha acesso ao mesmo conteúdo. E isso não é fácil. No dia a dia, com tanta correria, com tanto material a ser apresentado, com tantas dificuldades apresentadas, inclusive pelos alunos ditos normais, isso não é uma coisa simples. E para além disso, você trabalha também com aquelas crianças que estão com defasagens profundas e que você olha e imagina que provavelmente ela tem uma deficiência, mas que não há laudo. Há crianças que não têm laudo. Os pais não aceitam que a criança tem uma deficiência, os pais não levam para uma investigação e nós temos que lidar com essas crianças todos os dias. Vou contar um caso para vocês aqui, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer exatamente. Temos 2 alunos. Eu vou utilizar letras aqui para identificá-los, tá? Não vou falar o nome deles, evidentemente. Alunos X e Y. Os alunos X e Y nos davam muito trabalho, muita dificuldade, não aprendiam quase nada. A gente passava o alfabeto para eles hoje, agora, nesse momento, estava tudo bem. Daqui a meia hora, se os inquiríssemos, né, se fôssemos pedir para que eles dissessem o alfabeto de novo, já não sabiam mais. Tivemos várias dificuldades com esses 2 alunos, alunos X e Y. Até que um dia resolvemos chamar os responsáveis. Vamos chamar os responsáveis para fazer uma análise, uma pesquisa para saber o que esses meninos precisam. É neurologista? É psicólogo? É psiquiatra? Vamos ver o que é. Chamamos os pais. Os pais não vieram. As crianças não moravam com os pais, moravam com os avós. O pai viciado em crack. A mãe viciada em crack e cachaça. Os avós vieram e contaram o seguinte para nós. Olha, eu acho, a avó que falou, inclusive na época, hoje a avó está até acamada, teve um AVC, não tem mais como comparecer para reuniões, enfim, está lá de cama. Mas a avó veio e disse, olha, os pais sempre foram usuários de drogas. E quando as crianças eram bebês de colo ainda, nós descobrimos que quando a mãe sentia necessidade de usar droga, ela colocava a pinga na mamadeira, dava para as crianças para que elas dormissem mais cedo e ia para a boca de fumo. Foi uma surpresa para a gente, foi uma revelação. Puxa vida, tá aí o problema, pelo menos, evidentemente, é o que nós pensamos, né? Mas assim, para além disso, né, nós não temos como saber se é exatamente isso. A questão é, os 2 meninos, tanto X quanto Y, não aprendem nada. Até hoje não houve uma investigação séria para saber se realmente foi essa a causa do problema, ou se há uma outra causa. Não houve uma investigação séria sobre isso. O aluno Y já saiu da escola, né? Abandonou o estudo, não quis mais saber, porque dificuldade grande, extremamente indisciplinado, evidentemente porque não conseguia se relacionar com ninguém, não conseguia aprender nada. O aluno X está na escola até hoje, está agora na 2ª série do ensino médio, continua sem saber escrever nada. Não sabe escrever, não sabe ler, enfim, não conseguiu avanço, não tem avanço. O aluno X não tem avanço. Então, assim, o professor lida ainda com essas questões que fogem ao nosso controle. Nós não temos como saber dessas coisas. Nós não podemos, por meio da mera visualização de um aluno, falar assim, esse aluno tem uma deficiência e precisamos, portanto, aqui de um neurologista. Não podemos fazer isso, nós não somos médicos. Nós não expedimos laudos, nós não damos receituário médico, a gente não faz isso. Essa não é a nossa área. O que nós podemos fazer é apenas detectar um problema e pedir uma análise por parte da família para que a gente descubra se o aluno tem uma deficiência ou não. Infelizmente, são muitas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia em sala de aula. E às vezes parece, para o cidadão comum, que não está em sala de aula, que não milita nessa área, que o problema é meramente da escola, né? Que a dificuldade, quem encontra ou arruma é a escola. E na verdade não é. Então é mais um vídeo para que a gente, né, transmita esse conhecimento, para que todo mundo ganhe a noção de como as coisas são difíceis no dia a dia, e esperando que vocês comentem, compartilhem, se inscrevam para receberem mais vídeos como esse, porque eu acho que eles são bem esclarecedores das dificuldades do nosso trabalho. Desde já, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que Deus abençoe.